A paz do Senhor. Hoje eu quero meditar num texto que está em 1 Reis, capítulo 22, sobre um episódio. Eu vou ler o texto. Na verdade, o rei Acabe era um rei mau, porque fazia tudo aquilo que não estava na palavra do Senhor. Ele havia casado com uma mulher chamada Jezabel, que adorava um deus pagão chamado Baal, e ele prestava culto a esse deus. E então ele vai chamar o rei de Judá e eles vão tentar ir pelejar para conquistar um território que ele queria para ele. Ele vai pedir ajuda do rei de Judá para ser um só com ele. E esse rei de Judá, temente ao Senhor, o rei Josafá, vai perguntar para ele, mas não existe algum profeta aqui no meio que possa saber se realmente Deus está nessa causa? Não adianta só perguntar se Deus está na causa, porque Deus fala de várias formas diferentes. O importante é obedecer a palavra do Senhor. Deus fala por circunstâncias, Deus fala através da sua palavra, mas muitas vezes recebemos o sim de Deus e fazemos o não. Muitas vezes recebemos o espera de Deus e queremos fazer o sim. E não queremos muitas vezes ouvir a vontade de Deus. A nossa vontade tende a prevalecer a vontade de Deus. Não basta você desejar ouvir a palavra de Deus. Você precisa cumprir o que está na palavra de Deus e na vontade do Senhor, para que tudo vá bem na sua vida. E eu vou ler o texto. Diz assim, no verso 7 do capítulo 22, Josafá questionou, porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo de Yahvé, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? Então Josafá tinha o interesse em conhecer a vontade de Deus, mas vamos ver se ele obedeceu à vontade de Deus. O rei de Israel respondeu a Josafá, há ainda um profeta, pelo qual se pode consultar o Senhor, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons presságios a meu respeito, mas sempre desgraça. Ao que prontamente Josafá replicou, não fale desse modo, ó rei. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou, traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestido de seus trajes reais, estavam assentados cada um num trono na praça, à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas preocupados em servi-los profetizavam em frente deles. Então, o rei Acabe tinha pagado aos profetas para profetizar aquilo que o seu coração queria ouvir. Temos que ter cuidado, porque somos boca de Deus, devemos falar aquilo que está no coração de Deus. O profeta, ele traz o recado de Deus e envia para o povo. É assim que funciona, e o sacerdote leva o povo a adorar a Deus. E o Senhor vai dizer que nós somos essa nação santa, sacerdócio real, somos profetas, somos sacerdotes pelo sangue, pelo novo e vivo caminho através da cruz do Senhor Jesus. E nós temos cuidado com aquilo que nós aconselhamos, cuidado com aquilo que falamos. Tudo que nós falamos deve estar em conformidade com a palavra de Deus. E nós vamos ver que esse profeta é trazido até a presença do rei. No verso 13, o mensageiro vai dizer para ele, os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Porventura, portanto, falar a eles e predizer o sucesso do rei da sua campanha. Então o profeta foi avisado, olha, você tem que falar a favor do rei. Você tem que falar, porque todo mundo está falando a mesma coisa. Nem é porque todo mundo está falando a mesma coisa que nós vamos falar a mesma coisa. Nós devemos seguir a palavra do Senhor. Hoje é apresentado muitas deformidades, nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque ela é vida, ela é aquilo que vai nortear as nossas vitórias e a nossa vida. Não podemos tomar atitude se não conhecemos a vontade de Deus, e quando Deus fala, nós temos que obedecer aquilo que Ele fala. No verso 14 diz assim, então Micaías contestou, tão certo como vive Yahvé, juro por seu nome, que falaria apenas o que o Senhor me ordenar. Ele vai falar apenas o que o Senhor vai ordenar. Então ele vai à presença daqueles reis, ele vai dizer, então sobe, seja um
com todo mundo que Deus vai dar a vitória. Ou seja, ele profetizou aquilo que não era a vontade de Deus, mas ele falou aquela palavra porque, na verdade, o engano já tinha tomado conta do coração daquele rei. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, o espírito de engano vem e nos engana. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais seriam confundidos e enganados. Quando eu confio na força do meu braço, quando eu confio no que o homem pode me dar, o que pode fazer, eu já desviei os meus olhos do Senhor, eu já desviei a minha dependência de Deus e coloquei a minha fé e a minha dependência naquilo que é natural, naquilo que é carnal. E aí sim eu estou suscetível ao engano. Então que você hoje possa buscar de Deus a verdade. Cristo é a verdade, nele não há engano algum. E depois, quando o rei vai dizer, mas eu quero que você me diga a verdade, aí o Senhor vai usar a boca do seu profeta e vai dizer tudo o que vai acontecer. No verso 17 diz assim, o profeta vai dizer, vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E disse Yahvé, estes não têm senhor, volte cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá, eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? E acrescentou o profeta, ouve a palavra de Yahvé, viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor indagou, quem enganará Acabe, a fim de que ataque Ramote de Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Até que finalmente o Espírito colocou-se diante de Yahvé e declarou, sou eu que haverei de enganá-lo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou, de que modo pretende realizar isso? Ao que ele respondeu, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que o Senhor afirmou, tu enganarás e ainda prevalecerás, sai e faz o que deves fazer. Deus, Ele é sábio. Deus deu oportunidade. Deus falou, não vá. Eu via como todo Israel disperso. O profeta falou a verdade. Mas o rei preferiu, o coração dele estava tão endurecido pela desobediência, pela altivez, pela soberba, pelo pecado, que ele preferiu escutar aquilo que agradava o seu coração. E muitas vezes isso pode acontecer conosco, quando nós colocamos a nossa vontade na frente da vontade de Deus. Somos traídos porque o nosso coração é enganoso e tomamos caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas são caminhos de morte. E foi exatamente o que aconteceu com aquele rei. E o mais interessante é que Josafá, que era um outro rei que estava habituado a consultar o Senhor, ele vai desobedecer a Deus e vai nessa peleja. O rei Acabe, então, vai se disfarçar, mas não adianta, porque Deus já tinha dado uma ordem que o mal iria atacar, e Deus iria executar juízo, e iria alcançar aquele rei. Ele levou uma flechada, foi ferido e foi morto. E na hora o rei Josafá clamou ao Senhor e Deus o livrou. Nós devemos pedir ao Senhor para que Ele venha nos orientar em cada decisão da nossa vida. Devemos ouvir a Deus. Enquanto eu não ouço a Deus, eu não posso tomar nenhuma atitude que vai envolver todo o meu futuro. A nossa vida é feita de escolhas. E quando escolhemos fora da vontade de Deus, sofremos o engano, sofremos o dano. E aqui nós vamos ler agora em João capítulo 8, 12, diz assim, falando, Jesus vai dizer assim, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que me segue, seguir ao Senhor é mais do que aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. É entregar para Ele o meu caminho, é confiar que Ele é a luz, é confiar que Ele vai jogar luz aonde eu não sei, aonde aparentemente existe trevas e eu não consigo compreender. Aquele que me segue jamais
será confundido e abalado e enganado. Que hoje você decida seguir a Cristo, a sua palavra, e que todas as decisões da sua vida sejam pautadas na palavra de Deus, porque Deus remove o engano. E para finalizar, eu quero ler um versículo que está em Tiago 1:22. Sede praticantes da palavra e não ouvintes, iludindo a vós mesmos. Não adianta ouvir a palavra e não praticá-la, porque isso não vai dar resultado. Não adianta conhecer se não viver na verdade. Cristo é essa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta saber da verdade, eu preciso conhecer essa verdade, fazer com que essa verdade venha tomar lugar na minha vida para que eu possa ser liberta continuamente, possa crescer na graça do Senhor Jesus. E para terminar, o verso 26, se alguém diz assim, 25, perdão. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Deus vai dar o sim, amém, em tudo aquilo que as minhas mãos colocarem, porque o Senhor vai guiar e vai me avisar do perigo. O Senhor vai tomar a minha vida e vai me fazer eu desfrutar de abundância. Não é ausência de problemas, mas é paz, é tranquilidade para resolver cada um andando na vontade de Deus. Se nós não praticamos aquilo que é reto, nós seremos atacados pelo engano. Engano do nosso próprio coração, da nossa própria cobiça, da nossa própria vontade. Que hoje você entregue tudo ao Senhor, sabendo que o Senhor sempre avisa do perigo, porque Ele é um Deus fiel, é um Deus amoroso, um Deus misericordioso e longânimo e tardio em se irar. Então que hoje você entregue tudo, e que você deseje Cristo, que é a luz do mundo, venha seguir para que você possa ser bem-sucedido e que toda treva seja dissipada da sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus.